Boa noite, a paz, vocês estão bem? Pode se assentar. Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. No início dessa semana nós tivemos uma experiência com o Senhor. Foi aniversário do meu pai, nós estávamos em Avaré. E voltando para São Carlos, num determinado momento ali da rodovia, havia um radar a 60 km por hora. Então o bispo reduziu a velocidade. E em minutos, um objeto vindo de um caminhão que estava na nossa frente bateu diretamente no para-brisa do carro. Não sabemos se era uma pedra, se era um parafuso, mas ele veio de uma maneira muito rápida, violenta, e trincou todo o para-brisa. E naquele momento nós nos assustamos, e esse versículo veio no meu coração, dizendo: o Senhor é o nosso escudo, o poder que nos salva. Nós cantamos aqui que Ele é o nosso escudo. E são nessas pequenas experiências, nesses livramentos, que vemos o quanto o Senhor nos protege, o quanto Deus nos guarda. Que bom que havia aquele radar naquele momento, naquele trecho. Porque se estivéssemos na velocidade normal de uma estrada, certamente aquele objeto teria estraçalhado o vidro, teria me atingido porque foi na minha frente, teria me machucado. Mas o meu Deus, o seu Deus é o nosso escudo, a nossa proteção. O rei Davi escreveu em várias passagens reconhecendo que Deus era o seu escudo e a sua proteção. E assim como um escudo na batalha protege um guerreiro dos ataques invisíveis e inesperados, Deus é a nossa proteção contra perigos que sequer nós percebemos. Tem livramentos que são visíveis, como esse. Mas tem outros que a gente nem imagina. Sabe aquela sensação que você tem certeza que o anjo segurou, que o anjo passou? São os livramentos do Senhor. Muitas vezes Ele nos livra de forma visível, de outra, e muitas outras de forma silenciosa. Mas nós precisamos crer que quando estamos na presença do nosso Deus, Ele é o nosso escudo e a nossa proteção. Mas precisamos estar o quê? Atentos ao radar, aos radares que o Senhor coloca no nosso caminho. Que conferência profética foi essa? Meu Deus, quantas palavras nós recebemos aqui nesses dias. Foram muitas direções, foram muitas palavras poderosas, num ambiente totalmente preparado pelo Espírito Santo. É um ambiente diferente, Deus fala de forma diferente, o louvor é de forma diferente. Quantas palavras, e muitas vão acontecer rapidamente, mas outras no tempo certo. Por isso que você precisa estar conectado ao Espírito Santo, porque no nosso caminho Deus vai colocar muitos radares. Nem sempre vai ser para você acelerar. Em muitos momentos nós vamos ter que tirar o pé, e para tirar o pé é preciso ter fé. A nossa fé não é medida pela velocidade com a qual nós caminhamos. Muitas vezes a gente quer ir na nossa velocidade, no nosso plano, no nosso ritmo, do nosso jeito, mas tem radares que precisam ser respeitados, porque os radares são proteção para nós. O importante é que você chegue, e que você chegue em segurança. Muitas coisas nós ouvimos, e a gente quer viver tudo aquilo que a gente ouviu, e nós já entramos nesse novo tempo. Nós já estamos preparados para um novo tempo. Já é uma nova estação para nós como igreja. Mas deixa eu te dizer, uma pessoa preparada é aquela que sabe que vai ter que acelerar na hora certa, e vai ter que tirar o pé quando Deus mandar. Me lembrei que o ano passado nós tínhamos planos de coisas que estariam funcionando esse ano. Projetos na igreja que não passavam pela minha cabeça que não fosse funcionar.
Eu já estava vivendo esses projetos, alguns dos projetos, e muitos estão funcionando, mas outros, simplesmente, o Espírito Santo disse: tira o pé. E eu, não é possível que eu estou ouvindo isso, nós não estamos ouvindo isso. Tira o pé, não é o tempo. E quando nós entendemos e nós estamos conectados ao radar, a gente tem que ter fé para tirar o pé. Mas deixa eu te dizer, tem coisa que vai acontecer que eu não posso contar, mas vai ser muito rápido e vai ser logo, que simplesmente num dia, Deus fala para mim e para o bispo: pisa, mas pisa para valer. Vai com tudo, porque eu estou guiando vocês. E acontece muito rápido, tudo flui. O fato é que palavras que estamos vivendo hoje, foi profetizado muito tempo atrás. Muito tempo atrás essas palavras foram profetizadas sobre a igreja. Aliás, eu me lembrei de manhã que foi quando casamos. Ouvimos coisas e vivemos coisas hoje de quando casamos e ouvimos e falávamos assim: meu Deus, o que Deus está falando? Que não faz sentido. Talvez você ouviu muita coisa esse final de semana que não fez sentido para você. Você só precisa acreditar que vai acontecer. Porque se Deus falou, vai acontecer. Mas tem muitas pessoas que querem ir no próprio ritmo, porque acham que se diminuir a velocidade, não, que está sendo atrasado. Deixa eu dizer, o tempo de Deus não atrasa. O tempo de Deus é perfeito. Ele sabe o que está à nossa frente, Ele enxerga coisas que nós não conseguimos enxergar. Nem sempre Deus diminui a nossa velocidade para nos atrasar, mas sim para nos proteger. Deus quer nos proteger. Ai, meu Deus, se não fosse os 60 quilômetros por hora, como teria sido? Diminuir a velocidade, a proteção, é o espere, é o diminua, não responde agora, não faça isso agora, ainda não é o tempo, aguenta mais um pouco. E quando a gente ouve muitas coisas, a gente quer viver, a gente fica com o coração ansioso. Meu Deus, eu quero viver, Deus falou que vai acontecer. Ai, vai acontecer, mas no tempo dele, da forma certa. Ele é o maior interessado que você chegue, mas Ele quer que você chegue inteira, para viver o propósito. Mas tem muita gente apressada, que até consegue chegar, mas chega acabado, quebrado, destruído, porque não respeitou os radares no meio do caminho. E os radares do céu no meio do nosso caminho evitam colisões emocionais, evitam colisões espirituais, evitam colisões físicas da nossa vida. Guarda isso, a obediência gera livramento. A obediência gera livramento. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes queremos manter a nossa velocidade, o nosso ritmo, mas olha, obedecer a Deus, obedecer a direção de Deus, mesmo sem entender, 99%, sem entender, pode ser a diferença entre o livramento e o desastre. Obedecer a direção de Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas, e tudo aquilo que Ele já profetizou, que Ele já preparou para nós, vai acontecer. Mas precisamos estar ligados ao Espírito Santo. A Bíblia diz que para tudo tem o tempo para acontecer. Todas as coisas debaixo do céu e da terra, Deus está trabalhando o tempo todo. Quando Ele manda a gente acelerar, Ele já fez. Tudo já está preparado. Mas quando as coisas são no tempo certo, elas fluem, elas acontecem. E quando você percebe, você já está vivendo. Se a gente começar a pensar muito, a gente não vive, a gente não faz, a gente não dá o passo. Por isso você precisa ouvir a voz.
Se o Senhor mandou você tirar o pé, tira, é para sua proteção. Isso não quer dizer que o seu tempo está atrasado, o seu caminho está atrasado, o seu propósito, não. Se é Ele mandando, Ele está te protegendo. Porque a hora que você estiver preparada, vai ser uma vez só. Você vai pisar e vai mais de 100 por hora. E você vai chegar no destino que Deus planejou. Isso nos traz paz no coração. Saber que Deus está conduzindo o nosso caminho. A Bíblia diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com essa palavra que a gente não gosta, com paciência. Descanse no Senhor com paciência. Eu amo o versículo que o bispo abriu esses dias do culto assim: as coisas vão acontecer de uma maneira muito rápida, que a gente não vai conseguir nem compreender. E elas vão. Palavras que você recebeu, que você vai viver rápido. Mas não fica triste com aquelas que ainda não aconteceram. Hoje você está entendendo que você precisa estar conectado à voz do Espírito Santo. Porque para cada estação da nossa vida, para cada trecho da nossa estrada, desse trajeto que Deus preparou, existem riscos, existem desafios, existem bênçãos. E tudo isso faz parte do propósito de Deus. Mas nós precisamos obedecer, porque obediência gera livramentos. E esses livramentos não vão te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue. São os livramentos de Deus na nossa vida. Os livramentos, o livramento da quarta-feira, nos fez chegar até aqui e viver tudo aquilo que Ele tinha. Obedeça o radar. Porque enquanto Deus nos faz diminuir a velocidade, Ele não apenas está nos protegendo, mas Ele está preparando todas as coisas, e principalmente nos preparando para aquilo que vamos viver. O tempo de Deus é cuidado e preparação. Salmo 37, 23 diz: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Se você está no centro, se você está no caminho, fica tranquilo. Como eu digo para a Valentina desde pequena, e agora isso vai para o Davi também. Já falei sobre isso aqui. A desobediência dói, machuca. Já viu o filho cair? Você falou: não sobe aí. Aí ele vai lá e cai. Machucou. A desobediência dói, machuca. Mas a obediência nos impulsiona para a direção certa. Tirar o pé é obedecer ao Senhor. E acelerar na hora certa também. É difícil, é complicado. Mas quando estamos conectados, a paz que excede todo o entendimento é o sinal de que estamos fazendo a coisa certa. Se você está obedecendo a palavra, você está obedecendo os radares no meio do caminho. Você sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Nós sabemos que precisamos respeitar os radares, embora as multas, muitas multas, chegam. Tem multa que chega. Como o bispo falou, como a gente precisa falar sobre para onde nós iremos. Quais são as consequências dos nossos atos? Às vezes a gente fica tão preocupado com o hoje, mas a nossa preocupação tem que ser para onde eu irei quando tudo isso aqui passar. A minha conduta está agradando ao Senhor. Eu nem frisei isso na parte da manhã. Deus não quer só te levar longe, Ele quer te levar em paz e em segurança. E só chega em paz e segurança quem obedece os radares. Tudo no tempo certo. Tem muita coisa pela frente ainda. Nós vamos receber muita palavra de quinta, de domingo, de quinta, de domingo, de quinta, de domingo. O mês profético.
E eu não sei você, mas eu estou digerindo ainda. Eu estou digerindo ainda tudo aquilo que Deus começou a falar, começou a confirmar na realidade. E hoje, conversando com tantas pessoas, ao longo do dia, as pessoas estão extasiadas. Se você não veio, perdeu. Perdeu. Tem chance que não volta. Você pode vir numa outra, mas não vai ser a mesma. Precisa estar ligado ao radar, porque o Espírito Santo mandou você vir. Olha, então já estou pegando a sua vez. Porque o bispo de manhã, o Espírito Santo, tinha gente que falava assim: ai, estou cansado. Mas você não vai? Ai, bispo, fulano falou que não vem porque viajou, não está afim. Deixa. Perdeu, vai ficar olhando o outro viver, irmã. Vai ficar olhando o outro viver e vai falar: meu Deus, e agora? É que Ele é misericordioso. Vai dar uma chancezinha para você na quinta, se você não faltar. Porque não adianta assistir, só se você não puder mesmo vir, que Deus vai falar com você em casa. Porque se você falar assim: vou ficar em casa que Deus vai falar comigo, não vai. Olha, eu estou brava. Tem que vir. Não, porque de verdade, como é que pode? Uma conferência profética, você não está aqui. Eu só quero ver encorajada, na hora que eu lançar. Se vocês começarem com bobeira, não sei se vou, 12 horas, eu não quero nem saber. Você não vai ser mais minha ovelha. Olha, peguei, hein? Eita glória. Ei, Luiz, conhece esse grito? Irmãos, não perde a chance não. O radar te falou para você vir, você não veio. Mas tem muita coisa para a gente viver esse mês ainda. Deus é Pai, Ele é misericordioso. Deixa eu te contar, Deus fala com quem Ele quer, você sabia? Vou contar, porque depois vai subir, porque quem não veio vai ficar sabendo, porque quem veio sabe o que eu vou falar, né? Viu, viveu. A Demétria, a pastora, mandou chamar no estacionamento o irmão que estava servindo lá. Ela falou o nome dele aqui, não, mas é o voluntário. Foram chamar ele lá, demorou para ele chegar. Enquanto isso ela foi liberando para outro. Deus fala, ele estava servindo lá fora. Ai, que lindo que foi. Muita coisa vai acontecer. Aguenta, coração. Como é bom saber que tudo vai acontecer no tempo dele. E que enquanto a gente tira o pé, Ele nos prepara para tudo aquilo que vamos viver. Mas uma coisa eu e você temos que ter a certeza, a convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que começa, termina, amém. Aplauda o Senhor, Deus vai fazer. Só fica conectado ao Espírito Santo. Fecha os seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada porque muitas vezes achamos que tirar o pé é nos atrasar, que vamos ficar parados no meio do caminho. Não, mas nós precisamos obedecer a Tua voz, porque o Senhor sabe exatamente o que tem, quais são os perigos, quais são os tempos que precisamos parar realmente, desacelerar, porque logo vem a voz: pisa e vai. Obrigada porque nós podemos andar sob a Sua direção, sobre esse caminho seguro, sabendo que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa fortaleza, que não depende de nós, mas que depende do Seu amor, do Seu cuidado, Senhor. Obrigada por muitas vezes nos permitir ver os livramentos, lembrar que temos um Deus que nos guarda, e que nós precisamos apenas obedecer aos radares. Precisamos apenas obedecer a Sua voz, porque o Senhor é Pai, o Senhor que é o nosso bem, o Senhor é o maior interessado em que a gente chegue inteiro para cumprir o propósito, que a gente chegue bem preparado. O Senhor é o maior interessado. Perdoa-nos por muitas vezes ficarmos ansiosos, sermos afoitos, pisarmos na hora errada, queremos resolver do nosso jeito. Todas as vezes a gente se machuca, porque a desobediência dói. Mas nós queremos viver, Pai, viver pela fé,
na fé num Deus que começa tudo com um propósito e que não desiste dos seus filhos até que a obra seja concluída. Obrigada pelo teu amor, obrigada por tudo que o Senhor já começou a fazer nesse mês, nessa nova estação, e cremos que muitas coisas nós vamos viver. Obrigada por esse novo tempo que já chegou. Nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.